Redação Novo Tempo de volta para você que acompanha a gente pelo rádio ou pela televisão, segundo bloco começando. E a gente vai falar agora sobre um referendo onde os suíços rejeitaram um projeto que garantia uma renda mínima para todos os habitantes do país, mesmo os que não trabalham. O projeto previu o pagamento mensal de 2.500 francos suíços, o que dá cerca de R$ 9.000 para cada adulto, e 625 francos para cada menor de 18 anos. A Suíça seria o primeiro país a adotar esse modelo, onde os cidadãos dividem a receita do país igualmente, mas a medida foi reprovada por 3 em cada 4 eleitores suíços. Lembrando que o objetivo dessa proposta, quando foi feita, não partiu nem do governo, né? Na Suíça, pela forma como é feita, a democracia ali, quando chega até um determinado número de pessoas assinando um pedido de proposta para um plebiscito, isso já, 100 mil, a produção está falando aqui, e você já pode fazer uma votação plebiscito com os eleitores do país. Então, foi uma proposta feita por cidadãos comuns e o governo era totalmente contra, mas obviamente pela forma ali colocou em votação e 3 em cada 4 não aprovaram. Só que a proposta tinha essa ideia da renda mínima exatamente com o seguinte ponto de vista. Muitas vezes tem gente que quer ser, sei lá, a pessoa quer ser artista, quer ter algum outro tipo de profissão, jornalista, que uma profissão que não vai dar muito dinheiro. E aí a pessoa às vezes fala assim, eu não quero fazer isso apesar de ser a minha vocação que eu mais quero, para fazer uma outra profissão que vai me dar mais dinheiro, sei lá, ser médico, advogado, alguma coisa do tipo. Ou ter 2 empregos, etc. E essa lei buscava falar o seguinte, olha, faça o que você quiser, Nossa, essa foi a desde parte que você possa garantir uma renda mínima. Então essa era a proposta. Só que aí 3 em cada 4 suíços falaram assim, não, isso aí não vai dar certo não, porque muita gente vai ficar meio vagabundo aqui, não vai querer trabalhar só para ficar ganhando dinheiro. Porque realmente a lei previa isso, que enquanto de repente você não tivesse um serviço, ainda assim você garantiria essa renda mínima. E aí a pergunta é, realmente tem cara de coisa boa ou varia de país para país? Porque acho que varia muito da população para população, não sei. Eu lembro que eu estava vendo o Jornal do Novo Tempo no dia que teve essa votação, acho que o economista falou assim, acho que aqui no Brasil não daria certo, né? Eu acho que não daria certo em lugar nenhum, não sou economista, mas o jeito que eles... O simples fato de não ter passado mostra que até a população enxerga que isso é uma ideia surreal, né? É uma ideia... Imagina, todo mundo tem um salário de R$ 9.000, né? Lá 2.500 francos suíços. Até quem tem menos de 18 anos ia ter um salário bom, acho que é R$ 2.500. É um sonho, ia poder ter mais filhos, inclusive, né? Para quem é casado. Olha, é realmente um sonho. Inclusive, essa parte que o Leite acabou de comentar, em que a pessoa pudesse ter uma maneira de sobreviver, né? De ter um recurso financeiro e poder investir em alguma coisa que gosta, isso foi o ponto que mais me chamou a atenção. Eu acho que se fosse só para levar em consideração esse fator, eu teria votado também nesse. Porque não seria uma coisa boa você poder escolher a sua profissão pelo que você realmente gosta de fazer, por afinidade, não pelo quanto de dinheiro essa profissão vai te dar? Agora, Seria lindo. Seria, claro que seria bom. Agora, é que, como você falou, você tem que comparar. Aqui no Brasil, eu acho muito difícil que isso pudesse dar certo. A gente fez uma enquete no jornal do rádio, Conexão Novo Tempo, e chegaram respostas do tipo, eu aprovaria, nunca mais ia trabalhar na vida. Reflete um pouco de, quem sabe, algumas pessoas pensariam, realmente ia se tornar um peso permanente para a sociedade e não querer trabalhar e não querer gerar riqueza. Agora, pensando do ponto de vista de que, olha, vou poder escolher o que eu quiser, mesmo que seria uma coisa que não traria tanto rendimento, mas é o que eu gostaria de fazer, colaboraria. Até porque o trabalho dignifica o homem, dizem, né? Então, as pessoas iriam. Talvez algumas iriam trabalhar. Mas é uma coisa que é difícil de se sustentar, porque você vai garantir uma renda mínima para todo mundo, mesmo que, sei lá, 50% da população não trabalhe e não gere riqueza. Como é que isso vai se manter? A gente já tem um problema no Brasil, né? Para pegar um exemplo que a gente conhece mais, Suíça a gente não tem tanto conhecimento, eu pelo menos não tenho. Mas no Brasil a gente já tem um problema da Previdência hoje, né? Que a gente tem muito gasto com Previdência, ainda mais porque aqui no Brasil, até mais do que em outros países, os direitos trabalhistas são muito grandes, né? Felizmente a população alcançou uma boa fatia de recursos para direitos trabalhistas. Só que hoje a conta da Previdência já não é muito simples,
já é sempre alvo de tentativas de vamos reduzir aqui. A gente vai provavelmente passar por uma reforma da Previdência em breve, em que talvez as pessoas se aposentem mais tarde, ou tenham que contribuir mais, alguma coisa do tipo. Deve acontecer. E aí você imagina que todo mundo, toda a população, né, todos os brasileiros, na verdade, fossem atendidos por isso. Ia criar um rombo muito maior que a gente não ia conseguir suportar. Agora, na Suíça, talvez isso fosse... Até na Suíça, acho que isso ia ser ruim, pelo que os próprios governantes falaram, porque ia criar esse rombo da mesma maneira. O país não está preparado para fazer uma coisa desse nível. Eu acho que isso tem que pensar em alternativas para isso. Eu acho que a partir de uma parcela de renda, você não precisa ajudar mais a pessoa, né? Eu entendo também que esse projeto, pela explicação que eu vi, era para dar uma certa dignidade humana para quem não tem tanto salário. Eu acho que mais do que na Suíça, o Brasil precisa disso. E eu acho que, enfim, você precisa enxergar, talvez, medidas que sejam alternativas a essa, justamente para não criar um rombo, de um jeito, mas também para atender quem mais precisa. Infelizmente, nesse mundo capitalista, né, o mundo inteiro hoje praticamente é capitalista, o que rende dinheiro é a regra de mercado. Então, é meio utópico hoje em dia a gente pensar que pelo menos nessa geração, todo mundo vai conseguir fazer o que sempre sonhou, o que mais gosta e vai ganhar muito dinheiro com isso. Quem quiser fazer isso, algumas vezes vai ganhar muito dinheiro, às vezes não vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ter que aceitar um pouco as regras de mercado, porque é o que está estabelecido hoje, né? Muita gente que a gente escuta no jornal, né, Hélio, fala que esse modelo está saturado. E aí você precisa começar a pensar em alternativas e tal. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que essa proposta talvez seja muito radical. Eu vi que até o cidadão, o empresário que fez essa proposta, falou: eu considero uma vitória, porque eu achei que ia ter 15% de votos, 10%, teve 25%, tá bom. Só até para tentar explicar um pouquinho para o nosso telespectador e ouvinte um pouco dessa proposta, a ideia é o seguinte, né? Aquelas pessoas que ganhassem menos do que essa renda mínima que era proposta no projeto, os 2.500 francos, se a pessoa ganhasse menos do que isso, ela daria o salário dela para o governo e ganharia só o benefício. Então, se a pessoa ganha por mês, sei lá, 500 francos, 500 francos por mês, ela daria 500 francos para o governo, em troca receberia 2.500. E aqueles que ganham mais, dariam 2.500 francos para o governo poder... E ficariam com 2.500. Ficariam com isso ou mais. Quem receberia... Então, sei lá, quem, por exemplo, tivesse mil. Um salário de 10 mil, ia continuar ganhando 10 mil. Sim, só que desses 10 mil, 2.500, ele teria que... Mas ele ia receber os 2.500. Ele daria e receberia. Receberia de volta, então, exatamente. ele ia ficar com o mesmo salário. Exatamente. Deu pra... um certo nó. Para quem recebe acima de 2.500, não muda nada na prática. Para quem recebe abaixo, ia ser completado até 2.500. Para quem não recebe nada, ia receber 2.500. E eles iriam aumentar um pouquinho os impostos na Suíça, né? Para poder... E aí você tem que pensar nisso, no impacto. Porque ia ter que aumentar imposto, ia ter que rever a forma de fazer a previdência, ia ter um impacto assim geral na inflação, porque todo mundo ia receber mais, ia ter mais dinheiro, então ia inflacionar os preços. Ia inflacionar tudo. Agora, uma coisa interessante nisso é que eu não sei como é que é na Suíça, como é que são as remunerações para as profissões. Mas no Brasil a gente tem uma disparidade muito grande entre os salários. Uma pessoa que trabalha, sei lá, no departamento de limpeza, de faxina, ganha infinitamente menos do que, sei lá, um diretor, um coordenador de um determinado, de uma seção dessa mesma empresa. São realidades, assim, extremamente distantes. E no meu ponto de vista, talvez até meio errado de ver, não podia ser uma diferença tão grande assim, porque se pensa numa estrutura, é claro que existem postos de trabalho que têm uma importância maior do que outros dentro daquele nicho do mercado que a empresa atende, mas
todas elas são importantes. Se não fosse importante ter alguém para fazer a limpeza, então não teria ninguém para fazer a limpeza. Agora, você imagina entrar numa empresa, sei lá, o presidente da empresa entra lá e com um monte de sujeira e lixo e aquele banheiro mal cheiroso. É importante o trabalho que essa pessoa faz, mas eu digo isso pela nossa realidade no Brasil, as pessoas que fazem esse tipo de trabalho são absolutamente menosprezadas dentro do sistema de remuneração. E isso é muito ruim. Mas eu acho que aí a forma de você tentar igualar um pouco é, por exemplo, através de impostos. Então, por exemplo, se tem uma medida em que até certo salário, os menores salários não pagassem nada, mas e o os imposto salários de renda muito não faz um altos, pouco disso já? Faz um pouco, mas não é muito. Tanto que parte dos as impostos, alíquotas, desculpa, as alíquotas, por exemplo, a maior alíquota é de 27% do imposto de renda, mas assim, quem ganha, sei lá, 10 mil reais paga 27%. Quem ganha 2 milhões paga os mesmos 27%. E tem país, tipo a Espanha, pode chegar a 50% de imposto de renda. O problema do Brasil, nesse sentido, é que a maior parte dos impostos está em produtos, está no consumo. E isso pesa muito mais para os mais pobres, porque os mais pobres gastam todo o dinheiro que têm consumindo, principalmente comida. E os mais ricos gastam essa mesma quantidade de impostos em comida, mas eles ainda sobram uma boa parcela da renda dele para ele fazer o que ele quiser, para ele investir, para ele comprar produtos que talvez não tenham tantos impostos. Então, assim, pesa mais sempre sobre os mais pobres quando o consumo, os tributos são cobrados majoritariamente em cima de produtos, em cima do consumo. E eu acho que talvez precise, também falam de uma reforma tributária no Brasil para desonerar os produtos, para aumentar sobre a renda. Eu acho que tem que partir para esse caminho. Se você vai igualar o salário, você vai igualar a renda das pessoas, talvez nesse contexto, porque aí os mais ricos, absoluto, mas os mais ricos vão pagar mais impostos e eles vão bancar o governo nos serviços públicos. Então, por exemplo, o mais rico vai pagar 50% de imposto, só que esse imposto vai ser revertido para um serviço público que quem vai usar é quem é mais pobre. É claro que, de repente, até o próprio mais rico pode querer passar a usar isso. Mas eu acho que talvez essa igualdade, equiparação salarial, talvez tenha que seguir mais esse caminho. Porque ainda mais se for na lógica de mercado, pensando como as coisas são hoje, acaba sendo utópico você imaginar, não, o salário vai ser 10% aqui de diferença entre o maior e o menor da empresa. Mas se você faz isso através de impostos, talvez seja possível. O problema é quem domina o país, quem decide para onde vão os impostos, onde vai ser cobrado mais, onde vai ser cobrado menos. São os mais ricos. Sim, era isso que a gente deveria estar tendo como discussão no nosso Congresso Nacional, de uma maneira mais intensa. Mas não é o que a gente vê isso acontecendo atualmente, né? Tem outras coisas sendo discutidas, mas isso, até por ser uma proposta muito maior, essa questão de reforma tributária, etc., não passa a ser discutido como deveria ser discutido. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a cidade de Xangai, na China, que decidiu punir os filhos que não cuidarem dos seus pais. É isso mesmo, a gente discute isso depois do intervalo. Voltamos em 2 minutos.